Portugal e a Espanha estão localizados na Europa. Marcelo Rebelo de Sousa é o atual presidente de Portugal. Filipe VI é o atual rei da Espanha. Lisboa é a capital de Portugal. Madrid é a capital da Espanha. Portugal tem um PIB de aproximadamente 267 bilhões de dólares, enquanto a Espanha tem um PIB de mais de 1,49 trilhão de dólares. Portugal tem um PIB per capita de 26.012 dólares, ao passo que a Espanha tem um PIB per capita de 31.223 dólares. A exportação da Espanha é maior do que a exportação de Portugal. A Espanha produz mais energia do que Portugal. Portugal possui 0 unidades de armas nucleares, a Espanha também possui 0 unidades. Portugal tem uma população de pelo menos 10 milhões de habitantes, enquanto a Espanha tem uma população de aproximadamente 47 milhões de habitantes. A Espanha possui mão de obra militar total disponível superior a Portugal. A Espanha possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior a Portugal. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente na Espanha é superior à de Portugal. O total de efetivos militares ativos disponíveis de Portugal é de 24 mil militares, enquanto a Espanha possui 133.282 militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis de Portugal é de 211.700 militares, enquanto a Espanha possui 15.150 militares. O total de força paramilitar disponível da Espanha é superior ao de Portugal. A Espanha possui uma despesa militar superior a Portugal. A Espanha possui uma dívida externa maior do que Portugal. As reservas totais de divisas e ouro da Espanha são maiores do que as de Portugal. O poder de compra da Espanha é superior ao de Portugal. Portugal tem uma força total da frota de aeronaves de 117 unidades, enquanto a Espanha tem uma força total da frota de aeronaves de 513 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras de Portugal é de pelo menos 28 unidades, enquanto a Espanha possui 139 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas de Portugal é de 0 unidades, em contraste com a Espanha, que possui pelo menos 12 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte de Portugal é de pelo menos 18 unidades, a Espanha possui pelo menos 54 unidades. Portugal tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 23 unidades, por outro lado, a Espanha conta com 174 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial de Portugal é de pelo menos 10 unidades, enquanto a Espanha tem 13 unidades. Portugal tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 2 unidades, e a Espanha possui 0 unidades. Portugal tem uma força total de helicópteros de 38 unidades, a Espanha possui 121 unidades.
A soma total de helicópteros de ataque de Portugal é de 0 unidades, em contraste com a Espanha, que possui pelo menos 17 unidades. Portugal tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 34 unidades, enquanto a Espanha possui aproximadamente 327 unidades. Estima-se que Portugal tenha uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 11.173 unidades. Por outro lado, a Espanha possui aproximadamente 15.046 unidades. Portugal tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 24 unidades, enquanto a Espanha possui aproximadamente 96 unidades. O número total de artilharia rebocada de Portugal é de 82 unidades, ao passo que a Espanha possui pelo menos 140 unidades. Portugal tem 0 unidades de lançador de foguetes múltiplos, e a Espanha também possui 0 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Portugal é de aproximadamente 113 unidades, enquanto a Espanha possui pelo menos 168 unidades. Portugal tem 0 unidade de porta-aviões, a Espanha também possui 0 unidade. Portugal tem 0 unidade de porta-helicópteros, a Espanha possui uma unidade. O número total de submarinos de Portugal é de 2 unidades, enquanto a Espanha possui pelo menos 3 unidades. Portugal tem 0 unidade de destroyers, a Espanha também possui 0 unidade. Portugal tem uma força de frota de fragatas de 5 unidades, enquanto a Espanha tem 11 unidades. Portugal tem uma força de frota de corvetas de 2 unidades, enquanto a Espanha conta com 0 unidades. Portugal tem aproximadamente 20 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto a Espanha possui aproximadamente 23 unidades. Portugal tem 0 unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto a Espanha possui aproximadamente 6 unidades. Portugal possui por volta de 136 aeroportos, enquanto a Espanha possui um valor de 135 unidades. Portugal tem 835 navios mercantes, enquanto a Espanha possui um valor de 494 unidades. Portugal possui 10 portos, enquanto a Espanha possui um valor de 12 portos. A força de trabalho da Espanha é maior do que a de Portugal. A Espanha conta com mais estradas disponíveis do que Portugal. A Espanha conta com mais linhas férreas disponíveis do que Portugal. A produção anual de petróleo da Espanha é maior do que a de Portugal. A Espanha consome mais petróleo do que Portugal. A Espanha possui uma reserva de petróleo superior a Portugal. A produção anual de gás natural da Espanha é maior do que a de Portugal.
A Espanha consome mais gás natural do que Portugal. Portugal possui uma reserva de gás natural superior à da Espanha. A produção anual de carvão da Espanha é maior do que a de Portugal. A Espanha consome mais carvão do que Portugal. A Espanha possui uma reserva de carvão superior a Portugal. A superfície total da Espanha é maior do que a de Portugal. Portugal tem uma fronteira terrestre menor em relação à Espanha. Portugal tem uma costa marítima menor em relação à Espanha. A Espanha tem mais hidrovias do que Portugal.